Olá, querido sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, guardadinhos aí dentro da casa de vocês, tá? Hoje nós vamos para a nossa quarta aula, aula 4 do segundo bimestre. Nós vamos continuar o capítulo de semana passada, que foi sobre a sociedade, economia e cultura dos povos nativos americanos. Hoje nós vamos fazer da página 96 até a página 107. E o povo que nós vamos estar falando hoje são os Incas. Incas, os povos nativos americanos. Império Inca, são chamados de Filhos do Sol. O local, a localização do Império Inca: Cusco, sul do atual Peru. Para o seu líder, o líder do Império Inca, era chamado de Sapa Inca. Bom, tudo está na página 96. Filhos do Sol, o Império Inca. Para ser imperador, né? Considerado filho do Sol, o Sapa Inca exercia total controle sobre povos dominados, podendo até determinar a migração, forçar os povos dominados a ir para outro lugar. Então, o Sapa Inca era muito poderoso no Império Inca. Para suceder, para ser um Sapa Inca, não havia regras claras para a sucessão do imperador. O poder não passava necessariamente para o filho mais velho, nem para o filho da esposa principal. Uma vez morto, o soberano, o novo Sapa Inca devia conquistar o trono por meio da força e do prestígio que desfrutava entre os setores mais poderosos da sociedade. Então, para ser um Sapa Inca, existia uma disputa para ver quem estaria merecendo esse título. Toda a sociedade vai ter uma organização, né? Aí já tinha o Sapa Inca e como era a divisão das terras, do trabalho no Império Inca. Ailus. Ailus eram as comunidades agrícolas da região andina. Então, existiam alguns Ailus. E o Curaca era o chefe do Ailu. Tá bom? Ai, professor, os nomes tão diferentes. Então, é isso aí, porque nós estamos estudando uma civilização diferente. Se eu estou estudando uma civilização diferente, eu vou ter nomes diferentes, tá bom? Bom, no terceiro parágrafo está assim: cada Ailo tinha um chefe. O Curaca, reconhecido como um descendente direto dos fundadores da comunidade e de seus protetores, o Curaca devia administrar o Ailo, distribuindo as terras entre as famílias, organizando a produção agrícola e garantindo o sustento daqueles que não pudessem trabalhar, ou até mesmo de todos os membros da comunidade, caso a colheita no Ailo fosse ruim. Vocês entenderam? Que eles cuidavam de todo o processo? Isso é porque ele era o chefe. Bom, as formas de exploração do trabalho eram as chamadas Minca e Mita. Quinto parágrafo. No Império Inca, os camponeses realizavam vários trabalhos compulsórios. O mais tradicional era a Minca. Você que está com o livro, na página 97 você pode grifar que eu estou lendo aqui. Minca, uma espécie de serviço comunitário em favor de todo o Ailo,
como a abertura de canais de irrigação e a construção de pontes, por exemplo. Os camponeses ainda eram obrigados a entregar ao Estado parte de tudo o que fiassem e tecessem. Então, eles construíam, e o que eles fiassem é a questão da costura, né? Fazer os fios. E o que eles tecessem, né? Eles tinham que entregar parte para o Estado. Então, isso era a minca. Então, eles trabalhavam, é o trabalho compulsório, é o trabalho em favor do Estado. Sou obrigado a trabalhar. Mita, pela qual os camponeses deviam trabalhar nas terras dos curacas, ou nas terras destinadas à produção, para os incas, durante alguns meses do ano. Então, na mita, não era o tempo todo. Em alguns meses do ano, você trabalhava para os curacas, tá? Ou nas terras destinadas à produção. Tá? Isso era a mita. Vamos ver agora os saberes que os incas tinham e que nós nem conhecíamos, né? O primeiro objeto que eu vou mostrar para vocês é muito interessante, que é o chamado quipu. Vejam esse vídeo que fala sobre o quipu, que eu acabei de falar para vocês lá no livro. Com o crescimento do Império Inca, foi preciso estabelecer um sistema para manter o controle das coisas. Então, inventaram um sistema matemático chamado quipu. Essa foi a principal ferramenta para controlar todas as contas no Império Inca. Usando uma série de nós agrupados por uma série de cordas finas, muitas coisas diferentes podiam ser contadas. Cada tipo de nó, o tamanho do nó, a espessura da corda e a cor significavam algo diferente e davam as informações vitais sobre as contas e os registros de que todo o império dependia. Havia pessoas especialmente treinadas para usar esses cabos. Algumas delas eram os Quipucamayoc, os responsáveis pelo controle das cordas de uma região inteira, ou suio. O quipu foi uma grande ferramenta para recolher e manter grandes quantidades de dados, como uma espécie de computador antigo. Mas como exatamente os incas usavam essa ferramenta é um dado perdido na história. Por isso ninguém sabe ao certo como funcionava. Eles também, olha só, eram conhecedores de engenharia, astronomia, matemática e medicina. E vários crânios encontrados pelos arqueólogos revelam que eles sabiam realizar diversos tipos de tratamentos médicos. Então, os incas eram muito desenvolvidos. Na sua plantação, eles faziam terraços agrícolas. Dessa vez, eu coloquei para vocês as imagens dos terraços que o livro vem citando. Eu quero que vocês observem que eles não são tão pequenos quanto aparenta no livro. E aí você observando, aí você está vendo que a intenção era o quê? A água, ela caía nessa parte de cima e ia molhando toda essa parte até chegar lá embaixo. Essa era a intenção, porque aí a água não ficava acumulada. Olha que interessantes são esses terraços aí representados. Não é muito interessante? Eles parecem que a sua extensão é pequena, mas não é não. A extensão deles aí é bem grande. Aqui você já consegue ver de outro ângulo os degraus. Vocês estão vendo? Eles não são degraus tão pequenos e vão dando essa proporção. Então, em cada degrau desse tinha alguma plantação. E era assim que eles faziam. Bem interessante, né? Os terraços eram construídos de modo que a velocidade da descida das águas pelo terreno acidentado fosse reduzida. Então, a água não ficava empoçada, ia descendo. E assim era melhor, eles entenderam como melhor para a agricultura.
igual à maioria dos outros povos da América, eles vão ser politeístas. É a crença em vários deuses. Aí aqui em religião, ó, os incas adoravam muitos deuses. Os principais eram Viracocha, o deus criador do universo e de todo conhecimento humano, e o Sol, deus do céu e fonte de vida. O Sapa Inca era considerado filho do Sol e, portanto, compartilhava sua divindade, o que justificava o seu poder absoluto. Como o Sapa Inca era filho do Sol, então, e o Sol era adorado, né? Então dá o entendimento de que ele vai ser uma pessoa que precisa ser respeitada como um deus. Os incas acreditavam que o mundo estava dividido em 3 partes: um mundo terreno, habitado pelos seres humanos, um mundo superior, habitado por Viracocha, o Sol e a Lua, entre outros deuses, e o mundo subterrâneo, onde permaneciam os seres que ainda estavam para nascer. Para eles, uma nova vida só vinha ao mundo quando um morto era enterrado. Assim como é preciso semear a terra para que cresçam novas plantas. Os incas também mumificavam seus mortos e acreditavam que era função dos vivos cultuá-los, pois poderiam ajudar a resolver problemas do mundo terreno. Então, eles entendiam que só nascia uma pessoa quando outra morria. Agora nós vamos falar sobre os povos nativos do atual território brasileiro. Nós temos 4 principais: os Tupis, o Gê, o Aruaque e o Caraíba, tá? Bem, aqui na página 100 eu tenho falando sobre esses povos, né? No final do século XV, os grupos indígenas que viviam no território que atualmente corresponde ao Brasil estavam divididos nesses 4 que nós vimos aqui. Era composta de coletores e caçadores, mas eles eram bem organizados socialmente. Os tupis, por exemplo, povo tupi, você iria encontrar eles na Venezuela, ao norte, até o Rio da Prata, no sul do continente. E eles eram seminômades, eles não eram nômades totalmente, mas se esgotassem os recursos ali, eles iriam para outro local. Aí no terceiro parágrafo está assim: olha como é que era a organização dos tupis. As mulheres cuidavam das tarefas da casa e das plantações. Os homens fabricavam armas e instrumentos agrícolas e eram responsáveis pelas guerras e pela caça. A confecção de enfeites, de penas, vasos de cerâmica, cestos e potes funerários, entre outros objetos, era realizado por homens e mulheres. Os tupi plantavam, entre outros produtos, milho, abacaxi, abóbora, batata doce, amendoim e mandioca, e também pescavam e caçavam. Uma característica deles vai ser a antropofagia, ou chamado canibalismo. A guerra da antropofagia. Por que a guerra da antropofagia? Queridos, a antropofagia era praticada da seguinte maneira: eles acreditavam que quando eles capturavam um outro tipo de indígena, uma outra pessoa, de um outro povo, durante uma guerra, quando ele comia aquela carne, ele estava incorporando as características daquela pessoa. Então não era simplesmente pelo prazer de comer. Vocês estão entendendo? Ah, veio uma carne humana. Não, eles pegavam geralmente o chefe daquela tribo ou um guerreiro muito forte, que eles acreditavam que quando eles comiam a carne daquele guerreiro, eles estavam pegando as características, a força daquele guerreiro.
Vocês estão entendendo? Então era por isso o ritual de antropofagia. E era um ritual mesmo, não era capturar, matar e comer. Não, eles faziam um ritual de sacrifício humano, tá? Essa era uma característica. Ó, no dia do sacrifício, ocorria uma celebração, da qual participavam convidados de outras aldeias e o próprio prisioneiro. Para este morrer em um ritual antropofágico, era o meio de unir-se aos ancestrais. Então, para o prisioneiro também, ele entendia o ritual. Não era uma coisa aleatória, vocês estão entendendo? Era também um ritual. E hoje? Hoje, como estão os indígenas no Brasil? Queridos, existem hoje poucos indígenas no Brasil, mas ainda existem. E os indígenas hoje tem indígenas formados, tem indígenas que fazem faculdade. Aqui mesmo no livro vem né, que é Daniel Munduruku. Ele, nascido em Belém do Pará, pertence à etnia Munducuru. Ele é formado em História, Filosofia e Psicologia e pós-graduado na área de Educação. Aí você vai falar assim, ai professor, eles vão lá de tanguinha para as universidades? Não. Eles se vestem como nós, para frequentar as universidades. Mas nas suas aldeias eles mantêm a sua cultura. Eles não deixam de manter a sua cultura na sua aldeia, tá? A maior parte vive nas terras indígenas coletivas demarcadas pelo governo federal para usufruto exclusivo das comunidades indígenas que hoje existem. Agora eu vou colocar para vocês um vídeo que fala sobre a questão dos indígenas no Brasil hoje, tá? Eu vou enfocar a questão do conhecimento dos índios que combatem a falta de conhecimento sobre os povos dele. Eles mesmos vão se apresentar aí, tá bom? A pessoa disse, mas os índios não fazem música, eles só dançam. Eles só batem o pé. Os índios não fazem música, eu fiquei pensando. Os índios fazem música e são exímios, são grandes compositores, são grandes poetas, porque a poesia acontece todo dia na vivência do pular na água, da tardinha que vai se indo, da canoa que está balançando no banzeiro, do barranco que desce com a batida do solapamento das águas ou das marés. Então tudo isso é poesia para o indígena. De uma forma geral, os povos indígenas eles são frutos da oralidade. Todos os ensinamentos eram passados através de contação de histórias. Quando você entende, compreende e passa a saber a história de quem lhe gerou, você passa a conhecer e a entender sua própria história, o seu modo de vida, de pensar, de sentir. A sociedade brasileira, ela tem pouco conhecimento sobre os nossos povos. Esse é um dado que precisa estar muito claro quando a gente fala em conscientizar a sociedade brasileira sobre os povos indígenas. A literatura ela tem um papel assim, militante, fundamental, importantíssimo no esclarecimento desses equívocos todos. Então, eu costumo dizer que a literatura que nós fazemos, que nós produzimos, uma literatura engajada, porque ela tem um papel fundamental em transformar um pensamento equivocado num pensamento real. Muita coisa do que foi escrita
sobre os povos indígenas foi sempre escrita por um olhar de pesquisador, de alguém que vem de fora, de alguém que vai estudar. Hoje, através dos livros, através do advento da literatura indígena, desse movimento que já acontece há aproximadamente uns 30 anos, né, nasceram os escritores indígenas que estão escrevendo a sua própria história, que estão escrevendo a história do seu povo. A literatura, os livros não é uma tecnologia dos povos indígenas, mas podemos muito bem nos valer dela para que ela seja um instrumento a mais de preservação da memória dos nossos povos. Toda a nossa riqueza material e imaterial, né, que os povos indígenas carregam consigo, isso tem sido muito desprezado, tem sido muito mal compreendido pela sociedade como um todo, porque a sociedade brasileira foi educada a pensar o índio como um ser do passado, como um ser do princípio, da história, e a sociedade brasileira como um todo aceitou meio que pacificamente esse tipo de abordagem e acabou não questionando muito, de modo que os indígenas ficaram escravos desse passado memorial brasileiro, nunca são colocados como seres do presente, ou seres da nossa contemporaneidade. O conhecimento que é chamado de conhecimento científico sempre tratou historicamente os nossos saberes como saberes inferiores. E nesse sentido, a escola e as instituições escolares têm promovido uma coisa que o Boaventura Santos chama de epistemicídio, né? Na verdade é isso, os conhecimentos indígenas estão sendo totalmente exterminados por conta de um outro conhecimento que vem de fora. Os livros de história são extremamente perniciosos para as tradições indígenas, particularmente, porque eles ensinam, né, e quem cria ensina, obviamente, que tudo começou aqui em 1500. E os milhares de anos anteriores a 1500 são totalmente silenciados, apagados, ignorados, e a história não lida com isso. Os portugueses e os europeus admitem que tinham pessoas aqui, que eles inclusive tiveram muita dificuldade, eles europeus, dificuldade de nos reconhecer enquanto humanos. E quando nos reconheceram como humanos, eles identificaram todos nós com um único rótulo, são índios. Então, esse nome, esse apelido índio, que os livros didáticos reproduzem, definitivamente não representam a nossa diversidade. À medida que o diálogo, o debate não acontece, logicamente que as pessoas ficam ignorantes em relação a essa temática indígena e o resultado disso é que os preconceitos, as discriminações, né, e tudo que foi feito historicamente vai sendo reproduzido. Crianças, os jovens, os adultos continuam, né, achando que o lugar do índio não é na cidade, definitivamente. Índio não pode usar celular, índio não pode usar roupa. Eu acho uma contradição muito grande. Esses preconceitos, eles são reproduzidos e no final das contas a gente chega a uma situação de um país que definitivamente não é o país da democracia racial, é o país do racismo cordial. Nós pisamos na nossa própria história quando a gente se trata com preconceito a história do outro. E quem é esse outro? É o indígena, é o negro, que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Os primeiros a pisar um solo, e os primeiros a fazer música, e os primeiros a tocar instrumentos que a própria natureza não dava. O que dizer das flautas indígenas, construídas de bambu, de madeira? O que dizer dos tambores? O que dizer das maracas? A maraca, que ela é feita de cabaça ou de cuia, dentro dela vai sementes, ou de tento, ou sementes menores, colhidas na própria natureza, e o cabo é feito de madeira. Então, essa referência da cuia, da madeira e das sementes, elas representam, elas têm uma força tamanha que as pessoas não conseguem entender. Ainda hoje repercute aquela lógica assim, tem muita terra para pouco índio. Né? Para que índio precisa de terra se índio é preguiçoso e não planta? Fica o dia inteiro tomando açaí, namorando e deitado na rede. Né? Vamos transformar essas terras em terras produtivas. Vamos liberar mais terra para a produção de soja. E aí os indígenas são o tempo todo pressionados nesse sentido. A população definitivamente não ganha porque não tem nem soja nos mercados brasileiros. Nas grandes cidades até a gente encontra com alguma dificuldade, mas nas cidades pequenas a gente não encontra soja.
tudo muito contraditório. Agronegócio é um nome muito bonito e é um nome ideológico para identificar uma prática histórica, que é uma prática do latifúndio, da exploração e da monocultura no país. Então só muda o nome, né? Agora não é mais capitania hereditária, não é mais sesmaria, não é mais latifúndio, agora é agronegócio o nome da coisa. E aí a gente vê que da escravidão indígena e africana, as colheitadeiras movidas por satélite, no final das contas permanece a opressão, a violência contra os nossos povos, a expropriação e o extermínio, né? Uma política genocida que definitivamente não recua. Então, hoje, a cultura indígena, os indígenas se misturam ao povo branco, né? Chamar assim, aos não indígenas. Vou falar não indígenas. Eles se misturam. Então, eles tiveram que se adaptar, porque eles não foram respeitados, infelizmente. E no Brasil, eles ainda lutam muito pelos seus direitos, para serem respeitados. Vamos aos exercícios de hoje? Hoje os nossos exercícios vão ser na página 97, 99, 106 e 107. Nossa, professora, 4 páginas, está animada. Mas não é muita coisa não, tá? Porque cada página vem só um pouquinho de exercício, tá bom? São 4 páginas, mas não é muito exercício. E hoje não faremos na folhinha, faremos só no livro, tá bom? 97, número 1. O que eram os Ailus? Eu falei. Coloquei no quadro. Tá aqui nessa página mesmo a resposta. Esse é o número 10. Número 11. Que estratégia os incas usaram para assegurar a obediência dos curacas? O que eles fizeram para os curacas serem obedientes? Mesma página, hein? 97. Número 12. Quais eram as principais formas de exploração do trabalho existentes no Império Inca? Quais eram? Coloquei no quadro aqui também. Vamos para 99. Número 13. Que recurso era usado pelos incas para registrar e controlar as informações necessárias para administrar o império? Quais eram os recursos? 14. Tanto astecas quanto incas precisaram desenvolver técnicas para melhorar o aproveitamento da terra utilizada na agricultura. Que técnicas eram essas? Eu também falei da agricultura, as técnicas. 15. O que legitimava o poder dos imperadores incas? O que tornava legítimo o poder dos imperadores incas? Vamos para 106. Vamos fazer a 106 e a 107. Número 1. Identifique a civilização correspondente a cada afirmativa. Eu tenho A, B, C, D e E. Cada uma é uma civilização. Ou é Tupi, ou é Tolteca, Inca, Maia, Azteca. Alguma que a gente estudou nessa aula de hoje e na aula da semana passada. Porque essas atividades aqui do livro já é uma revisão, tá bom? Do capítulo.
Aí a letra A. Ocupavam o litoral atlântico da América do Sul, eram seminômades, grandes guerreiros, caçadores e pescadores. Quem era? B. Povos mesoamericanos que conheciam os metais e, além de praticar a agricultura, a caça e a coleta, comercializavam obsidiana. Falei semana passada da obsidiana. Integrantes do povo Quichua, eles se instalaram na região dos Andes, onde construíram o maior império da América do Sul pré-colombiana. Quem era? D. Os integrantes dessa civilização habitavam a Mesoamérica, organizaram-se em cidades-estados e utilizavam o sistema de coivara como técnica de cultivo. Letra E. Instalaram-se na região do lago Texcoco, onde fundaram a cidade de Tenochtitlan, que cresceu e se embelezou, beneficiada pelos tributos cobrados das províncias dominadas. Quem é? Número 2. Classifique as afirmações a seguir em verdadeiras ou falsas. Letra A. Depois de conquistar os toltecas, os maias formaram um grande império centralizado. Isso é verdadeiro ou é falso? B. A cidade de Teotihuacan formou-se pela união de várias aldeias por volta do ano 100 a.C. Verdadeiro ou falso? C. Para planejar as atividades agrícolas, os maias desenvolveram calendários bastante precisos. Verdadeiro ou falso? Letra D. Os astecas foram povos monoteístas que veneravam Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Verdadeiro ou falso? Acredita-se que os olmecas foram os primeiros povos mesoamericanos a desenvolver uma forma de escrita em um calendário. Verdadeiro ou falso? Número 3. Os astecas construíram na região do México um grande império, impondo seu domínio sobre vários povos que habitavam a região. Que exigências os astecas impunham aos povos conquistados? Fala aí. 4. O Império Inca era governado pelo Sapa Inca, considerado filho do Sol. Ele tinha total controle sobre os povos dominados. Como funcionava o sistema de sucessão do imperador? Eu falei. 5. Os textos a seguir foram escritos por cronistas espanhóis do século XVI e narram aspectos da vida dos habitantes de Cusco, do ponto de vista dos europeus. Eu vou ler os textos com vocês. Texto 1. Inca Roca foi o primeiro a colocar escolas na real cidade de Cusco para que os professores ensinassem as ciências que alcançavam os príncipes incas e aos de seu sangue real e aos nobres de seu império, para que soubessem os ritos, preceitos e cerimônias de sua religião, e para que entendessem a razão e fundamento de suas leis e foros, e o número deles e sua verdadeira interpretação, para que alcançassem o dom de saber governar e se fizessem
mais urbanos e fossem de maior indústria para a arte militar, para conhecer os tempos e os anos e saber pelo nós as histórias e dar conta deles, para que soubessem falar com ornamentos e elegância e soubessem criar seus filhos, governar suas casas. Texto 2. Inca Roca pensou que convinha que os filhos da gente comum não aprendessem as ciências, as quais pertenciam somente aos nobres, para que não se estabelecessem e difamassem a república. Olha aí o conhecimento sendo posto em prática. Bastava que eles ensinassem o ofício de seus pais. Eu não vou falar porque eu vou estar acabando dando resposta, mas esse segundo texto aí é forte. Letra A. Compare a educação dada aos nobres com a educação oferecida aos povos comuns. No que elas se diferem, no que elas são diferentes. Na hora que eu falar a resposta, na hora que a gente for conferir a resposta, eu converso com vocês sobre isso. Letra B. O sistema de educação incaico tinha por objetivo garantir para todos as mesmas oportunidades? De acordo com os textos, explique. Número 6. Assinale a afirmativa correta sobre as populações indígenas do território que atualmente corresponde ao Brasil, antes da chegada do europeu. Letra A. A maior parte era sedentária e vivia da agricultura? Olha que eu falei, hein? B. Os povos dos grupos G e Aruac habitavam o litoral do território? C. Dominavam a construção de embarcações para navegar nos oceanos? D. Eram politeístas e o pajé intermediava os contatos entre as comunidades e os espíritos? E. Até 1500, todo o território era habitado por cerca de 1 milhão de indígenas de um mesmo povo. Número 7. Complete as lacunas do texto com os termos destacados abaixo. Então, aqui você vai ler esse texto e completar com América, passagem, centralizado, religiosos, centros urbanos, fibras, nômades, cerâmica e coleta. Leia o texto e complete. Bom? Vamos conferir as respostas do nosso exercício? Primeiro foi a página 97, né? Número 10, que eram os ailos. Eram as comunidades agrícolas da região andina, elas já existiam antes da expansão inca e foram mantidas como estruturas de poder após a dominação. Esses são os ailos. Número 11. Que estratégia os incas usaram para assegurar a obediência dos curacas? Tá aqui, ó. Após dominar a comunidade, os incas mantinham a autoridade dos curacas, bem como suas terras e bens, desde que colaborassem com o poder central. Os que aceitavam a dominação podiam enviar seus herdeiros para estudar em Cusco e ser educados nos padrões culturais incaicos. Bom? Número 12. Quais eram as principais formas de exploração do trabalho? Isso eu falei, né? A minca e a mita. A minca era o trabalho realizado no interior do ailo para benefício de toda a comunidade, tanto no plantio e na colheita de produtos agrícolas, quanto na construção e na manutenção de obras públicas como pontes e canais de irrigação. A mita era o trabalho compulsório realizado nas terras dos curaca ou do estado incaico,
com o objetivo de sustentar as camadas sociais dirigentes e os exércitos do império, bem como viabilizar a construção de obras como estradas, palácios, templos e aquedutos. Vamos para a página 99. Número 13. Que recurso era usado pelos incas para registrar e controlar as informações necessárias para administrar o império? Teve até um vídeo sobre o quipu, artefato com vários cordões coloridos, pendurados, cheios de nó, que formava uma espécie de código com o qual registravam informações com quantidade de produtos colhidos, habitantes dos ailos e impostos pagos. Teve um vídeo sobre isso. Número 14. Tanto Azteca quanto Incas precisavam desenvolver técnicas para melhorar o aproveitamento da terra. Que técnicas eram essas? Chinampas. Os astecas, chinampas, né? Ilhas artificiais construídas no lago Texcoco. E os incas foi o terraceamento das encostas das montanhas, que é o que eu mostrei no vídeo, nesse vídeo de hoje, tá? Número 15. O que legitimava o poder dos imperadores incas? O que legitimava o poder deles? O Sapa Inca era considerado filho do deus Sol e, portanto, compartilhava sua divindade, o que justificava seus poderes sobre o império. Página 106 e 107. Identifique a civilização correspondente a cada afirmativa. Na letra A, quem ocupou o litoral atlântico foi o Tupi. Na letra B, perguntou os povos mesoamericanos que conheciam os metais. São os toltecas. Na letra C, integrantes do povo Quilcha, eles se instalaram na região dos Andes. São os incas. Na letra D, os integrantes dessa civilização habitavam a Mesoamérica, organizavam cidades-estados, são os maias. Na letra E, instalaram-se na região do Lago do Texcoco, são astecas. Aí eu pedi na número 2 para classificarem verdadeiro ou falso. Depois de conquistar os toltecas, os maias formavam um grande império centralizado. Falso. B. A cidade de Teotihuacan formou-se pela união de várias aldeias. Verdadeiro. C. Para planejar as atividades agrícolas, os maias desenvolveram calendário bastante específicos. Verdadeiro. Os astecas foram povos monoteístas que veneravam Quetzalcoatl. Falso. Acreditava-se que os olmecas foram os primeiros povos mesoamericanos. Verdadeiro. Número 3. Os astecas construíram na região do México um grande império, impondo seu domínio sobre vários povos que habitavam a região. Que exigências os astecas impunham aos povos conquistados? Exigiam o pagamento de tributos em espécie. Esse pagamento correspondia a uma parte considerável do que os povos dominados produziam. Os povos conquistados também deviam prestar serviços militares e ajudar na construção de obras públicas, além de aceitar o culto. 4. O Império Inca era governado pelo Sapa Inca, considerado filho do Sol. Ele tinha total controle sobre os povos dominados. Como funcionava o sistema de sucessão? Eu falei. Não havia regra. Além de ser herdeiro do trono, o Sapa Inca deveria conquistar o trono por meio da força e do prestígio. Então, era uma competição. Bom, número 5, eu li 2 textos, né? E aí, veio perguntando. Compare a educação dada aos nobres com a educação oferecida aos povos comuns.
no que elas eram diferentes. Gente, eu falei com vocês que teve uma coisa muito feia no texto, não foi? Que fala que os inferiores não precisam ter cultura. E ele fala aqui, cara, muito sério, olha só. A gente comum, ele fala gente comum, não aprendessem as ciências. Por quê? Porque as quais pertenciam somente aos nobres, para que não ensoberbecem e difamassem a república. Então, os filhos dos comuns não precisavam aprender para que eles não buscassem os seus direitos. Olha isso, mas vamos responder aqui. Como era a educação? Os nobres eram educados para ocupar cargos importantes na administração pública e assumir responsabilidades no império. Já os integrantes das camadas populares recebiam educação técnica a fim de trabalhar para sustentar a elite arcaica. Meu povo. E o sistema de educação Inca tinha por objetivo garantir para todos as mesmas oportunidades? Não. O sistema educacional incaico visava manter o status quo das camadas dirigentes, né, os que estão lá em cima, e reproduzir as desigualdades sociais. Assinale a alternativa correta sobre as populações indígenas. A alternativa correta vai ser a letra D. Eram politeístas e o pajé intermediava os contatos entre as comunidades e os espíritos. Número 7 era para... Como é que diz? Número 7 era para completar as lacunas. Então, vamos lá. Apesar da grande diferença entre os grupos indígenas que habitavam o Brasil, no final do século XV, a maior parte deles eram nômades ou seminômades. Eles não construíam centros urbanos, viviam em grupos numericamente menores que os dos indígenas do restante da América e não tinham poder político centralizado para obter alimentos. Praticavam a caça, a pesca, a coleta e o plantio de vegetais. Os indígenas brasileiros dominavam a técnica de cerâmica, marcenaria e tecelagem e utilizavam fibras, folhas e ossos na fabricação de diversos tipos de objetos. Eles praticavam rituais religiosos com objetivos diferentes, como comemorar uma vitória e marcar ritos de passagem na vida dos indivíduos. Bom, queridos, por hoje é só isso, né? Nós falamos aí sobre os incas e os povos brasileiros e fizemos um resumo, né, sobre esses povos. Então, por hoje é só isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, tá bom? Estaremos aqui firme e forte. Façam tudo bonitinho, ó. Beijos pra vocês.